Salve, salve rapaziada, salve apostador nas apostas esportivas. Seja bem-vindos de volta ao canal ClashBet e teremos palpites de futebol hoje, 30 de julho, o nosso sábado, mais bilhete pronto. Então, antes de iniciar o nosso palpites de futebol, se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e deixe o seu like para estar fortalecendo o nosso canal, beleza? Sem mais delongas, vamos iniciar o nosso palpites de futebol para amanhã pela Copa da Alemanha. Sim, o jogo do Bayern de Munique versus RB Leipzig, com início às 15 horas. RB Leipzig versus Bayern de Munique. Bom, em sequência individuais, temos muito o que falar. E nos últimos confrontos entre eles, o Leipzig sofreu gol nos últimos 4 confrontos. O Bayern vem a 4 confrontos de vitória, a 9 sem derrotas. Em 5 de 7 foi a primeira equipe a marcar gols. Sim, em sequência individual, a 4 a equipe do Leipzig sofreu gol. Em 5 de 7 saiu ambos marca, mais que 2,5 gol. Foi a primeira equipe a sofrer. Já o Bayern sofreu gol nos últimos 6 jogos. Em 6 de 7 saiu mais que 2,5 gol. Em 5 de 6 saiu ambos marca. Em 5 de 7 venceu o primeiro tempo. E o último confronto mais recente entre eles deu o Bayern de Munique por um placar de 3-2. Ou seja, é um jogo de nível europeu. Ambas as equipes se encontram atuando bem em seus respectivos campeonatos. Claro que ambas as equipes é alemã, mas se tratando de um Bayern, o Bayern não tem mais o seu principal atacante de referência, que era o Robert Lewandowski, que atualmente é do Barcelona. Então, muitas coisas mudaram na equipe do Bayern. Mas ainda assim, acredito no favoritismo do Bayern. O Bayern que perdeu para o Manchester City em um amistoso que teve. Então, para não ficar em cima do muro, vamos com essa dica fora com empate nessa partida. Retornando o nosso palpite de futebol para a Inglaterra, Liverpool versus Manchester City, um clássico que tem início às 13 horas. Sim, nos últimos confrontos entre essas equipes, em 6 de 7 saiu mais que 2,5 gol. Nos últimos 5 ambos marcam. A equipe do Liverpool vem a 3 confrontos sem derrota, sofreu gol nos últimos 9. Já a equipe do City vem a 5 confrontos sofrendo gol. Em sequência individual, nos últimos 8 jogos, não temos muito o que elaborar da equipe do Liverpool, apenas escanteio e cartões. A equipe do City vem de 3 vitórias consecutivas, vem a 6 jogos sem derrotas. Em 9 de 10 saiu mais que 2,5 gol. Em 4 de 5 saiu ambas as equipes marcam. Em 8 de 10 foi a primeira equipe a marcar. E o último confronto deu Liverpool por um placar de 3-2. Ou seja, um jogo bastante equilibrado tecnicamente. Um clássico gigantesco à altura dessas duas equipes. Por um lado temos o Klopp e pelo outro lado temos o Pep Guardiola. Ou seja, é um jogaço, cara de decisão, uma Supercopa aí muito bem elaborada por ambas as equipes. A equipe do City começou voando essa temporada, por esse retrospecto vamos focar nesse mercado de ambas as equipes marcam. Ok? Continuando, mais um palpite aí para hoje. Vamos para a Escócia, o jogo do Rangers versus Livingston. Bom, tem início às 8 da manhã. A equipe do Livingston é o mandante desta partida. Em sequência individual, a equipe do Livingston, em 6 dos últimos 7 jogos, saiu mais que 2,5 gol. O Rangers sofreu gol nos últimos 3. Em 5 de 7 saiu mais que 2,5 gol. Nos últimos 5 foi a primeira equipe a marcar. Em 6 de 7 saiu ambos marcam. O último confronto mais recente 1-0 para o Rangers. E nos últimos confrontos geral, a equipe do Livingston vem a 7 confrontos sofrendo gol. O Rangers vem a 7 confrontos de vitória, a 14 confrontos sem derrota. Em 7 deles foi a primeira equipe a marcar, é o favorito a vencer novamente. Por esse retrospecto, por atuar em um nível mais elevado, vamos com a dica fora vence. Continuando os nossos palpites de futebol, vamos agora para o Brasileiro Série A, o jogo do Ceará versus Palmeiras, que tem início às 16 horas. Na classificação,
A equipe do Ceará atualmente é o 12º colocado em 19 jogos disputados, somando 24 pontos conquistados, 20 gols marcados, 19 gols sofridos. Enfrenta a equipe do Palmeiras, que é o atual líder, em 19 jogos disputados, 39 pontos conquistados, 31 gols marcados, 13 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Ceará é o 17º colocado em 9 jogos disputados, com 5 empates, 2 derrotas e 2 vitórias, 10 gols marcados, 10 gols sofridos, 11 pontos conquistados. Atuando fora de casa, a equipe do Palmeiras é o melhor visitante da competição em 9 jogos disputados, somando 19 pontos conquistados, em 5 vitórias, 4 empates, 12 gols marcados, 4 gols sofridos. Ainda não perdeu atuando fora de casa essa equipe palmeirense. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 6 de 7 saiu mais que 2,5 gol, em 4 de 5 saiu ambos marca. A equipe do Ceará sofreu gol nos últimos 8 jogos e o Palmeiras vem em 6 dos últimos 8 confrontos, sendo a primeira equipe a marcar. Em sequência individual, o Palmeiras vem de 4 vitórias consecutivas, vem aí a 6 jogos sem derrota, em 5 de 6 foi a primeira equipe a marcar gols, e o último confronto mais recente, o Palmeiras perdeu na primeira rodada, atuando em casa, por um placar de 3-2. Para essa partida, a equipe do Ceará está encaixando bons jogos em seus domínios. Acredito que será um jogo bastante equilibrado tecnicamente. Tudo bem que a equipe do Palmeiras quer manter a sua vantagem dos que está abaixo dele, no caso o Corinthians, e a equipe do Ceará quer subir a cada dia mais na tabela. Tudo bem que o Palmeiras tem o melhor ataque da competição, mas o Ceará é uma equipe forte atuando em casa. Por esse retrospecto, vamos focar no mercado de gols. Jogo para mais de 1,5 gols nessa partida. E o nosso próximo palpite para hoje será entre Corinthians versus Botafogo, que tem início às 19 horas. O Corinthians é o atual vice-líder em 19 jogos disputados, somando 35 pontos conquistados, 24 gols marcados, 19 gols sofridos. Até o momento, o Botafogo é o 11º colocado em 19 jogos disputados, com 24 pontos conquistados, 19 gols marcados, 24 gols sofridos. Atuando em casa, o Corinthians é o primeiro colocado, ou seja, melhor mandante da competição, em 9 jogos disputados, somando 6 vitórias e 3 empates, 13 gols marcados, 3 gols sofridos, 21 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 5 de 7 saiu menos que 3 gols para ambas as equipes. E a equipe do Corinthians vem a 3 confrontos sem derrota, foi a primeira equipe a marcar em 4 de 5, e o Botafogo sofreu gol nos últimos 3 confrontos. Em sequência individual, o Corinthians sofreu gol nos últimos 4 jogos, o Botafogo nos últimos 6 jogos saiu menos que 3 gols, em 4 de 5 foi a primeira equipe a sofrer gol. O último confronto mais recente deu Corinthians, voltando à classificação. O Corinthians, melhor mandante da competição, invicto na competição, atuando em seus domínios, enfrenta o Botafogo fora de casa, que vem fazendo uma boa campanha, é o terceiro colocado em 10 jogos que esteve à sua disposição, tomando 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, 10 gols marcados, 14 gols sofridos, 14 pontos conquistados, mas ainda assim o Botafogo não vai conseguir bater o Corinthians em casa. Então, vamos com a dica: casa vence e a probabilidade 2-0 casa. Flamengo versus Atlético Goianiense, com início às 20h30. A equipe do Flamengo vem voando aí a cada dia mais nesse brasileiro, vem em uma crescente muito grande. E na tabela é o sexto colocado em 19 jogos disputados, com 30 pontos conquistados, 26 gols marcados, 18 gols sofridos. Já a equipe do Goianiense é o 18º colocado em 19 jogos disputados, com 17 pontos conquistados, 18 gols marcados, 28 gols sofridos. Atuando em casa, essa equipe do Flamengo é o quarto colocado no ranking dos mandantes. Em 9 jogos, 6 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 16 gols marcados, 4 gols sofridos, 19 pontos conquistados. Já a equipe do Atlético Goianiense fora de casa é o 18º colocado em 9 jogos disputados, com apenas 1 vitória, 3 empates e 5 derrotas, 8 gols marcados, 18 gols sofridos, 16 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 5 de 6, saiu menos que 3 gols na partida. Sequência individual, o Flamengo, em 7 dos últimos 9 jogos, venceu o primeiro tempo, foi a primeira equipe a marcar. O Atlético Goianiense vem a 3 jogos de derrota, sofreu gol nos últimos 3, foi a primeira equipe a sofrer em 4 de 5. Último confronto, 1-1. Para essa partida, vamos com a dica: casa vence, probabilidade 3-1 casa.
Bom, tropa, teremos mais palpites de futebol para hoje, sim. Temos reinício aí, aliás, o início da França Liga 2, mas não vamos estar pegando nenhuma dica desta competição. Vamos dar uma puladinha aí e vamos para a Áustria Bundesliga para o nosso palpite futebol. Hoje, entre Stuttgart versus a equipe do Red Bull Salzburgo. Então, palpites de futebol para os jogos de hoje é aqui no canal Clash Bet. Na classificação não temos nada o que observar e em duelos sequenciais temos muito. Bom, nos últimos confrontos entre eles, em 9 de 10 saiu mais que 2,5 gol, em 5 de 6 ambos marcam, o Stuttgart sofreu gol nos últimos 15 confrontos, a equipe do Red Bull Salzburgo em 5 dos últimos 7 confrontos foi a primeira equipe a marcar, e o Stuttgart é uma equipe que vem a 10 jogos sem derrotas, e o Red Bull Salzburgo nos últimos 6 jogos saiu mais que 2,5 gol, em 5 de 7 saiu ambos marca. O último confronto entre essas equipes, 2-1 para o Stuttgart. Para essa partida, é um jogo bom para se estar pegando aí um fora com empate e também um ambas as equipes marcam. Probabilidade 3-1 fora. Então, nosso palpite de futebol de hoje foi 3-1 fora. Bom, tropa, está chegando o fim aí dos nossos prognósticos de palpites de futebol para hoje, o nosso sabadão. Sim, chegou o fim. Agora fica aí agora com nossos prováveis bilhetes pronto. E agora nós nos reencontramos no próximo vídeo. Fui!